a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Então, a gente vai começar falando das famílias, tá? Atualmente, a gente não costuma trabalhar mais com separação entre família A, família B. Hoje, a gente usa tudo grupo, tá? Do grupo 1 até o grupo 18. Mas a gente precisa saber essa questão aí das famílias, beleza? A tabela periódica, ela é separada na família A e na 0, vou explicar isso agorinha, e na família B. Vamos começar a falar da família A, tá? A família A, ela é da parte dos representativos, tá? Os elementos representativos, e ela é do grupo, ó, família A, vou colocar só o A. Família A é o grupo 1 da tabela periódica, ou seja, o primeiro grupo, tá? O grupo 2 da tabela periódica, ou seja, o segundo grupo. E aí ela pula tudo isso daqui, ó, do grupo 3 até o 12, ela pula, e aí ela vai do 13 até chegar no 18. Colocar aqui até o grupo 18. Então, primeira coisa, a gente tem a família A, sendo respectivamente o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, pula do 3 até o 12, pula, e aí vai do 13 até o 18, tá? Primeiro, família A, é essa forma. Veja bem, se você pegar uma tabela periódica, provavelmente o hidrogênio na sua tabela periódica vai estar aqui no grupo 1, tá? Só que tem um porém. O hidrogênio, ele é hidrogênio, ele não é metal, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo da família 1A ou do grupo 1 é metal, tá? O grupo 1 faz parte dos metais alcalinos. No grupo 2, a gente tem os metais alcalinoterrosos, tá bom? Todo mundo do grupo 2 é metal alcalino terroso, tá? Aí a gente pula isso daqui e vai lá para o grupo 13, que ele é conhecido também como família do boro, tá? Vai lá para o grupo 14, que é conhecido também como a família do carbono. Por que do carbono? Porque o carbono é o primeiro que está aqui em cima. Tá? Eu sei que no vídeo aí não vai dar para enxergar as letrinhas pequenininhas da tabela, nem os números, mas a gente não vai precisar disso não, é só para ter uma noção, tá? Grupo 15, ou família 5A, é a família do nitrogênio. E o grupo 16 é o que? É a família do oxigênio. Também são conhecidos como sendo calcogênios, tá? E aí a gente chega aqui no grupo 17, tá vendo que o hidrogênio na minha tabela, esse amarelinho bem aqui, ó, esse amarelinho bem aqui é hidrogênio. Não sei nem se tá dando para enxergar no vídeo, mas enfim, aqui é o hidrogênio. Só que ele pode aparecer aqui ou aqui. Ele é exceção. Ele aparece na maioria das tabelas aqui por conta dele ter apenas um elétron, tá? A gente vai falar disso agora. Só finalizar aqui. Então aqui a gente tem o grupo 17, a gente tem os chamados halogênios, tá? Ou família do flúor, né? Galera do flúor. E para fechar, a gente tem aqui a família 0, se dizendo assim. Eles são os chamados gases nobres, tá? No grupo 18, antiga família 8A. Vamos analisar uma propriedade aqui, ó. Se você fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos que estão no grupo 1, você vai perceber que todos do grupo 1 têm a configuração eletrônica, termina a sua configuração eletrônica no S1. Ok? Outra coisa, todos do grupo 2 vão terminar a configuração eletrônica no S2, tá? Se você, aí você pula, lembra que pula esses aqui? A gente está falando da família A. Beleza, aqui é a 13 ou 3A.
Se você fizer a distribuição eletrônica aqui de todo mundo do grupo 13, você vai ver que ele vai ter, todo mundo aqui vai ter 3 elétrons na última camada, a camada mais distante, ou seja, a camada de valência. O que vai acontecer? Ele vai ter a configuração S2P1. Todo mundo do grupo 14 vai ter a configuração S2P2, porque eles têm 4 elétrons na última camada de valência. Na última camada de valência é a mesma coisa. Na última camada, ou seja, a camada de valência. Se você pegar o grupo 15, eles vão ter S2P3. Porque, ó, grupo 15, eles têm 5 elétrons na camada de valência. E o 16, eles vão ter 6 elétrons. Não vou escrever aqui, não vai caber. O 16 vão ter 6 elétrons na camada de valência. Todo mundo do grupo 17 vai ter 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, a configuração do grupo 17 é S2P5. Até chegar aqui nos gases nobres. Tá? Os gases nobres, eles têm configuração S2P6. Só que tem uma exceção. A exceção da vez é o hélio, gás hélio. Ele está bem aqui em cima, ó. Aqui é o gás hélio. O que acontece? O gás hélio, ele só tem a primeira camada. Na primeira camada, só cabe o subnível S, só cabe 2 elétrons. Então, o que acontece? O hélio, ele tem só 2 elétrons e é estável. Então, ele é exceção aí no grupo dos gases nobres. Todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. O hélio tem só 2. Então, lembrando, o hélio, exceção, ele tem apenas 2 elétrons na camada de valência. Agora a gente vai falar da galera da família B. Gente, presta atenção. Os elementos da família B estão nesse bloco central e aqui embaixo. Tá? Eles são genericamente chamados de elementos de transição. Tá? Então, só relembrando, família A são chamados de representativos e família B são chamados de transição. Daí a gente tem esse bloco aqui do meio, ó, todo mundo é elemento de transição, tá? E todos eles são da família B, tá? Da coluna 3 até a 12. O que acontece? Todos esses desse bloco central, eles têm a configuração, ou seja, eles têm o último elétron distribuído, ou seja, o elétron mais energético entre o D1 e o D10, tá? Sempre que você fizer a distribuição eletrônica desses carinhas aqui, você vai parar no subnível D, desses do azul aqui. Agora, se você for para os lantanídeos ou para os actinídeos, que são esses dois aqui de baixo, essas duas linhas aqui embaixo, você vai ver que se você fizer a configuração eletrônica deles, ele vai estar entre o F1 e o F14, tá? Então, visto isso, dá para você, na hora de fazer a distribuição eletrônica, já tá sabendo de alguma coisa, já tá assim facilitado para você, né? Sabendo que, ó, vai parar no D, você já tem uma noção básica. Sabendo que vai parar no F, você já tem aí uma noção básica, tá? Então, grupo A ou família A, S1, S2, S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5 e S2P6 com exceção do hélio. E aqui no meio, todo mundo entre o D1 e o D10. E aqui embaixo, o último elétron distribuído, que eu estou falando. Todos serão entre o F1 e o F14. Agora, vamos analisar a seguinte situação. Nós temos que a tabela periódica, ela tem linhas e ela tem colunas, tá? As colunas a gente viu que é chamado de grupo ou de família,
né? Que a gente separou as família A, família B. Ok. Agora, as linhas, elas são chamadas de períodos, tá? Isso aqui ajuda demais numa questão que você precisa, por exemplo, demonstrar a distribuição eletrônica. Sabe por quê? O que que o período na tabela periódica eles nos mostra? Então nós temos os períodos. Os períodos, gente, vamos voltar para cá. Os períodos, eles são 7, tá? Ó, do 1 até o 7, e eles representam a camada mais externa da eletrosfera de um átomo, tá? Por exemplo, se você pegar aqui o sódio está na linha 3, ou seja, no período 3, é esse bem aqui, ó, que eu estou colocando o dedo. A distribuição eletrônica dele vai parar na camada 3, tá? Então, ó, o sódio, Na, vamos colocar aqui, o Na, o sódio. A distribuição eletrônica dele vai parar na camada 3. E, lembrando lá dos grupos, o grupo 1, todo mundo termina no S1. O que significa isso, então? Que a distribuição eletrônica do sódio termina no 3S1, tá? Sabendo o período, você sabe a última camada do átomo. Lembra que a gente tem a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são representadas por letras, ó. Camada 1 é K, a 2 é L, M, até... Então, olhando na tabela periódica, você consegue saber onde está, aonde para a distribuição eletrônica. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, o escândio. Escândio, ele está na linha 4, ou seja, ele faz parte do quarto período. Significa que a distribuição eletrônica dele vai parar na camada 4, certo? Se você pegar aqui, ó, o iodo. O iodo está na linha, ó, vamos ver aqui. Está na linha 5. O que significa? Significa que a distribuição eletrônica dele vai parar na linha 5, tá? Ó, o iodo. O iodo está na linha 5, significa que a última camada do iodo, ou seja, a camada mais distante do núcleo, é a camada 5, a do iodo. Aí, lembrando lá dos grupos, ó, o iodo está no grupo 17. Significa que a configuração eletrônica dele, a última, é o que? S2P5, porque ele tem o que? 7 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, a distribuição eletrônica do iodo para no 5S2, 5P6. Tá? Isso daí facilita a sua vida na hora de fazer uma prova, na hora de resolver algum exercício, né? Então, período é a linha, tá? Então, os períodos são as linhas da tabela periódica, tá? 1, 2, 3 até a 7. Grupo ou família são as colunas. Então, não esquece disso. Período, as linhas. Grupo, as colunas. As colunas representam os subníveis, tá? S, P, D, F. E as linhas representam a camada de valência, a última camada de determinado átomo, tá? Agora, vamos falar da classificação. Então, na classificação dos elementos na tabela periódica, a gente vai ter metais, não metais e gases nobres, tá? E o hidrogênio também. Hidrogênio é exceção. Então, vamos lá. A gente tem hidrogênio. Vamos lá, ó. A gente tem hidrogênio, que é nada mais do que o hidrogênio. A gente tem os metais. Os metais. Quais são os metais? Aqueles que escutam metálica? Ah, não. Os metais são, ó, veja bem, os do grupo 1, do grupo 2 e do grupo
12, certo? Aí aqui, ó, você pega, depois que você chega no grupo 12, você chega aqui, ó, tem o alumínio embaixo do boro. Aí você vai descendo, ó, na diagonal. Ó, o alumínio, o germânio, o antimônio, o polônio e o último aqui de baixo, ó, do 116, o elemento 116, que é o livermório, eles são metais, tá? Tem uma classificação um pouco antiga que chamava esses aqui, ó, esses verdinhos aqui, ó, de semi-metais, tá? Mas já largou isso de mão, agora ou é metal ou não é metal. Então, esses verdinhos aqui, eles são metais, tá? Tem gente que chama eles de outros metais representativos, por eles fazerem parte da família A, né? Então veja bem, aqui a gente tem os metais de transição, tá? Aqui a gente tem os metais representativos e aqui também metais representativos. Metais alcalinos, alcalino-terrosos, outros metais representativos e aqui metais de transição, tá? E esses aqui de baixo também são metais. Algumas tabelas trazem eles igual essa aqui traz, ó, lantanídeos e actinídeos, certo? Separado em grupos, mas eles são metais, certo? Então, não esquece disso, ó. Você pega aqui o alumínio e vai descendo germânio, antimônio, polônio. São metais, ok? Não usa-se mais o termo semimetal. Se você vê uma tabela periódica usando esse termo de semimetal, é porque é uma tabela periódica antiga, tá? A gente usava esse termo de semimetal para esses outros metais representativos, mas largou isso de mão, beleza? Ok, então vimos os metais, agora os não metais. Ah, os não metais é os que não escuta metálica? Não. Não metais, gente, a gente escreve ou ametais ou simplesmente o não, ou simplesmente o termo não metais, tá? Os não metais são aqui, ó. Você pega aqui o grupo 13, ó, tá vendo que vai descendo? Os que não são metais, eles são chamados de não metais, tá? E aí, para fechar, a gente tem os gases nobres, tá? Os gases nobres, eles são um grupo, todos eles estão no estado gasoso, tá? Na natureza, por isso se chamam gases, né? Então aqui, ó, do grupo 18 todinho, todo mundo é chamado de gás nobre. Ou seja, são os gases nobres, certo? Então, fechamos aqui.